Olá, futuros aprovados no exame de ordem. Vamos conversar sobre a questão tempo. O tempo da prova de segunda fase, um grande vilão, mas que você tem que vencer. Como lidar com a questão tempo na segunda fase? Você precisa se conhecer. Então, simulados são essenciais para você previamente entender o tempo que você gasta em cada questão, o tempo que você gasta na peça. Então, simular durante esse período é importantíssimo porque você vai saber o seu tempo, como é que você vai sair melhor. Começar por onde? Pela peça ou pela questão? Do jeito que você se conhecer e decidir com aquele professor que estiver te orientando. Então, você vai saber como. Questão importante: não dá tempo de fazer rascunho da peça inteira e copiar a peça inteira depois para a folha de respostas definitiva. Então, você vai receber um caderninho de rascunho e depois um caderninho definitivo. No caderninho de rascunho, você vai elencar tópicos. Então, faz a estruturação. E você vai depois, no caderno definitivo, redigir a sua peça inteira. Isso faz com que você economize tempo. E você precisa se conhecer bem, porque você vai levar uma água para tomar uma água durante a prova. E daí, precisa ir ao banheiro? Quanto tempo você gasta de banheiro? Se você não consegue beber água sem ir mais de uma vez no banheiro, isso já é complicado, porque o tempo não vai ser suficiente. Então, simule durante o período em que você está se preparando para a segunda fase. Veja o que você come e que te dá energia, de forma que você consegue se concentrar. Beba uma quantidade de água que vai te permitir ir ao banheiro só no fim da prova. Nada melhor do que se conhecer para você conseguir administrar a questão do tempo. Então, voltando para o caderno. Caderno de rascunho é para você elencar tópicos. Que tópicos que você vai colocar? Aqueles tópicos que você desenvolveu durante o seu tempo de estudo. Então, o simular a peça de segunda fase vai levar em consideração essa simulação que você faz de estruturação de peça. Então, você coloca lá, endereçamento para tal comarca. Né? No preâmbulo, o que eu tenho que falar? Quais são os pontos importantes? E vai anotando. Use o seu caderno de rascunho para isso, para esses pontos importantes. Nas questões, quais são os artigos que você tem que colocar? E número de artigo é importante que você anote nesse rascunho, porque na hora de pontuar, lá no gabarito definitivo, você vai ser pontuado se você mencionou corretamente os artigos da legislação. Então, nessa estruturação, você coloca tese, coloca artigo e vai colocando tudo aquilo que você não pode esquecer. Mas a elaboração das frases, essa você vai deixar lá para o caderno definitivo. E, lembrando aquelas dicas que eu já dei, dentro do caderno definitivo, cuidado com as bordas e, se errar, faça um traço que aquela palavra não está valendo e continue. Tá? Bastante cuidado com essa questão de tempo, mas se você simular bastante enquanto você se prepara, você não vai ter nenhuma surpresa no dia da sua prova e nós vamos poder contar com você na comemoração da vitória. Sucesso! Quando eu fiz a minha prova, eu sei que é 5 horas para você fazer a prova. O que eu fiz? O primeiro momento eu li toda a prova, peguei o caderno de rascunho e escrevi todos os tópicos que eu precisava para fazer minha peça e, referente às questões, anotei os artigos como eu lembrava. Fiz primeiramente a peça, a gente utiliza as 3 primeiras horas para você fazer a peça. Concluindo a peça, daí você faz as perguntas. Eu jogava o tempo de 30 minutos para cada questão. E a que eu não sabia,
eu deixava um tempo esfriar a cabeça, ia para outra questão e voltava para aquela que eu não sabia. O importante é não deixar de responder as questões. Tentem controlar o tempo. Gente, não adianta vocês ficarem ali tentando fazer em 2 horas um rascunho depois para passar limpo, que não vai dar certo. Tente fazer tópicos e no momento que você transcrever a peça pro caderno de correção, lá o gabarito original, cuidado para não errar. Foi a lição que eu tirei. A gestão do tempo na segunda fase do exame é o mais importante. Treina bem o manuseio do código, acho que isso é bem importante para você não perder tempo na hora da prova. Se já está nervoso, está ansioso, se você não tiver treinado, marcado bem o código, você começa a se perder e não encontra o que você precisa na hora de fundamentar a peça ou as questões. Primeiro, leia a prova toda. Segundo, identifique a peça e faça um rascunho dela. Terceiro, resolva as questões. Lembre-se, é muito importante controlar a emoção e também controlar o seu tempo. Você terá 5 horas para resolver a peça e as 4 questões. Então, reserve metade desse tempo para a peça e a outra metade para as questões. Na minha aprovação da segunda fase, eu segui a orientação dos professores, para nós dedicarmos 3 horas para a peça e 2 horas para as questões. Você vai dar início lendo o texto, você vai precisar ler ali 2, 3 vezes, 4. Conforme você for lendo, você já vai pensando os pontos que você precisa abordar. Passado esse período inicial, você vai ter mais 1 hora para você poder encontrar os artigos. Então, é tempo mais que suficiente. Se você tiver dificuldade, vai o que você encontrou e parte para a peça. É essencial que você deixe pelo menos 1 hora para fazer a peça. 1h30 é melhor. Então, vai depender da dificuldade que você teve ali para encontrar os artigos. E 2 horas para fazer as questões é mais que suficiente. Eu usei a técnica lendo todas as questões e resolvi primeiro as que eu sabia para deixar por último, né, as de maior dificuldade. Então, eu consegui a aprovação, eu estava muito bem preparada, eu havia estudado bastante. Então, é a tranquilidade que vai fazer você lembrar tudo que você estudou.